Sorteados ainda agora os confrontos também das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Fluminense vai pegar Bahia ou América de Cali da Colômbia. Fluminense faz o segundo jogo no Maracanã. E o Vasco, se passar do Independiente del Valle do Equador, confronto que já era conhecido, vai pegar outro equatoriano, ou Muxuquiruna, o melhor time da fase de grupo, Muxuquiruna, é isso mesmo. No sábado, o Vasco perdeu para o Bragantino, agora falando de Brasileirão, bora ver como foi? Jogo em São Januário, cara. Guilherme Lopes, 1-0 Bragantino. E olha o gol do Isidro Pita. Mata na caixa, não deixa cair. 2-0 Bragantino. Muito parecido nesse sentido. Ele falou o quê? Palavra? Uma palavra. Pedrosa, Olha ele aí, ó. já vi muita noiva descer do altar, guerreiro. A gente não merecia, não merecia ser assim, entendeu? Porque foi em casa, né? Foi em São Januário, 2-0 pro Bragantino. Exatamente. Mas o Bragantino tá negócio de... Então, né? a gente vai falar. Roda aí. Logo aos 2 minutos, um banho de água fria. Após cobrança de escanteio, Guilherme abriu o placar. O Vasco tentou responder com o Ryan, mas a bola saiu fraquinha. O camisa 77 ainda teve mais uma chance e Cleiton fez a defesa, para desespero de Fernando Diniz. E aí, Pita fez belo domínio e encheu o pé para marcar o segundo. João Vitor teve a chance, mas Cleiton espalmou. Verratti tentou de cabeça e mandou por cima. O Pirata tentou de novo, mas errou na pontaria e perdeu a paciência. O Bragantino ainda teve a chance de fazer o terceiro após falha da defesa, mas ficou por isso mesmo. Final, Vasco 0, Bragantino 2. Mereceu perder? Sim. Pedrosa, não acredito. Mas talvez poderia ser um pouco melhor do que foi. Sim. Tá? Eu acho que é o seguinte, primeiro a gente tem que lembrar que o Red Bull Bragantino tem 23 pontos no campeonato, tá um do líder Flamengo e não é à toa. O Bragantino faz jogo duro com todo mundo em qualquer lugar. É uma equipe extremamente organizada pelo Seabra, que faz um trabalho há mais tempo do que o Diniz, que tem jogadores que inclusive entendem o que o futebol atual pede, um time físico, entregue, que consegue também, naquele momento, ter jogadores jovens e que estão desempenhando. O John é um exemplo disso. O próprio Isidro Pita, que foi uma baita contratação do Red Bull Bragantino, conseguiu também aparecer para poder ser importante. É uma equipe coletivamente mais forte do que a do Vasco. Tá brigando desde o início ali em cima. Eu não tenho dúvida sobre isso. Só que se a gente for olhar o enredo do jogo, o jogo é muito condicionado pelo gol que acontece logo no primeiro momento, que é a falha do sistema defensivo inteiro, mas principalmente do Lucas Piton, que é um jogador que eu já falei aqui diversas vezes que eu gosto muito, mas que nessa temporada, defensivamente principalmente, tem falhado constantemente. E no segundo gol do Red Bull Bragantino, que foi logo cedo também no primeiro tempo, o João Vitor ficou olhando o Isidro Pita dominar a bola perto da pequena área e naquele momento ele bota a bola no peito e chega batendo. 2-0. O Vasco depois teve uma chance com o Ryan, essa aí do Nuno. Ele tem uma chance com o Verratti. Ele tem outra oportunidade com o Verratti também, num gol que o Verratti não perde. Então, o Vasco, se você for olhar os números, finalizou 20 vezes. Teve, 3 oportunidades de gol. Poderia ter empatado a partida. Só que quando acontece o gol inicialmente, é aquele velho problema que a gente já falou aqui. É uma equipe que se desmorona, que não tem um mental muito forte para conseguir lidar com as adversidades da partida. Mas se você for falar em atuação, Fernanda, o Vasco não fez um jogo horroroso. O Vasco não fez um jogo ruim. O Vasco fez um jogo que, infelizmente, teve o seu resultado condicionado logo no início da partida por erros individuais do João Vitor e do Lucas Piton, coisa que acontece desde o início do Campeonato Brasileiro e, coletivamente, o time não estava num bom dia em pontaria. Então, quando você me pergunta, mereceu perder? Claro que mereceu perder. Senão eu vou estar tirando o mérito do Red Bull Bragantino. Claro. Mas o Vasco não jogou mal o suficiente para, por exemplo, ser considerado uma derrota cachapante ou algo do tipo. É muito mais preocupante pela situação na tabela do que do desempenho em si. Eu já quero saber os detalhes do que poderia ter sido retocado. Quais foram os grandes problemas do Vasco? Mas antes eu falo com você, Veni. Vai ser importante essa parada aí pro Mundial, pro Fernando Diniz fazer grandes ajustes, né? Porque ele conseguiu chegar e resolver vários problemas e colocar até o Vasco ainda vivo, respirando dentro da Copa do Brasil e da Sul-Americana. E vai ter um mês de parada para conseguir treinar esse time, que é o que ele mais precisa. Parou. PHD, um beijo para você.
Tá vacinando ele de novo, que tá Sabe precisando. o que tem ali dentro da vacina ali, da seringa? Energético, aquele energético. É a segunda dose da vacina. Aquele que Vene. dá. Aquele que dá. Ai, Vene, agora que eu entendo. Agora, se você parar e analisar na tabela, o Vasco chegou a 7 derrotas. Mesmo número de derrotas do Sport, por exemplo, que é o pior time do Campeonato Brasileiro. Esses números preocupam, mas a parada vem num bom momento. Inclusive, o presidente Pedrinho sempre menciona isso, né? Que ele aposta muito nessa parada para o Super Mundial, para o Fernando Diniz conseguir encaixar a equipe. Mas para ele encaixar a equipe, eu acho que a diretoria também precisa ajudá-lo. E quando eu falo isso, é questão de reforços. Porque o Fernando Diniz, com certeza, ele pede reforço para a diretoria vascaína. Porque esse elenco aí, ele vai conseguir extrair muito mais do que isso. Ele já ajustou e muito a equipe. Óbvio, piorar também não dava, pelo que o Vasco se encontrava. Mas a gente consegue perceber, sim, o Fernando Diniz já dando uma organização tática. E eu concordo com o Pedrosa, esse jogo aí não foi uma derrota daquela para o torcedor ficar super preocupado. Óbvio, você perder em casa dentro de São Januário não é nada legal. É a primeira isso do ano, não é né? normal. É, a primeira do Campeonato Brasileiro. Do ano também. Mas do ano você também. perder para o Red Bull Bragantino, um momento que o Red Bull Bragantino vive hoje, e se assusta quem não assiste aos jogos. Porque o Red Bull Bragantino é uma equipe muito bem treinada, uma equipe jovem e que vai dar muito trabalho a muito time grande aí no Campeonato Brasileiro. Então não é uma derrota para o torcedor ficar desesperado, mas essa parada vem num bom momento para o técnico Fernando Diniz. Não é terra arrasada. O que você viu que você poderia ajustar ali no Vasco, Pedrosa? Pontaria, Fernanda. Primeiro, pontaria, porque, como eu falei aqui, teve um lance do João Vitor, teve um lance do Verratti, teve um lance do Ryan. O próprio Verratti, que não costuma perder os gols, perdeu gols que ele é um cara que é o artilheiro do Brasil e não é à toa. Mas, assim, principalmente a pontaria, e novamente eu vou falar, se não tá no momento de dar uma chacoalhada em alguns jogadores que estão na equipe, tá no momento de colocar eles no banco. Tá no momento de descansar alguns jogadores. Nem falo isso do Lucas Piton ou do João Vitor especificamente. Mas, cara, você tem que dar uma amostra do seguinte, cara, não dá pra você continuar jogando, falhando e jogando. Que é o que aconteceu com o Hugo Moura, é o que tem acontecido com o Piton. Piton tem feito boas partidas ofensivamente, mas está sempre na cena do crime. Na cena do crime está o Lucas Piton. Isso é muito ruim pro atleta, entendeu? É verdade, ele está sempre na cena do crime. O João Vitor é outro, fez uma partidaça contra o Melgar. Aí, novamente, um jogo depois, está na cena do crime. Então, é muito complicado pro torcedor acreditar, mesmo que o trabalho coletivamente esteja sendo bem feito, como eu até acho que foi feito em algum momento dentro dessa partida, vai estar sempre esbarrando nas falhas individuais. E aí eu concordo com o Venê. Tem que olhar esse elenco e trazer reforços. Se o Vasco não trouxer pelo menos 4, 5 reforços para o time titular do Vasco da Gama na parada, não vai ter trabalho de Fernando Diniz que dê jeito nessa equipe. Acho que da mesma forma que ele recuperou ou melhorou o Ryan, potencializou o Ryan, ele tem que recuperar o futebol do Piton, porque esse jogador faz muita falta. Porque vive um momento ruim com a camisa do Vasco, talvez seja o pior momento dele com a camisa do Vasco. E se ele voltar a performar da forma que ele performa, vai ajudar demais. A diretoria do Vasco marcou uma reunião com o staff de IR Mina para tentar selar a contratação do atleta para essa janela de transferência que se abriu hoje e vai até o dia 10. A ideia é que o pré-contrato do defensor seja assinado após a reunião que acontecerá nos próximos dias. O zagueiro de 30 anos tem contrato com o Cagliari, da Itália, até 30 de junho deste mês e já pode assinar um pré-acordo com outro clube para início em 1º de julho. A ideia do Vasco é que ele firme este compromisso e se torne jogador do clube a partir desse segundo semestre. IR Minas já deu sinal positivo para retornar ao Brasil, onde defendeu as cores do Palmeiras. As partes, contudo, só vão confirmar o acerto após a assinatura do pré-contrato. IR Minas disputou 22 partidas na atual temporada pelo Cagliari, da Itália, com 1.815 minutos em campo. O atleta é considerado titular absoluto do time italiano na atual temporada. Bom torcedor cruzmaltino, agora eu quero saber de você. O zagueiro colombiano, IR Minas, é um bom reforço para o Gigante da Colina? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe. Mas sua opinião é muito importante para o Vasco. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do Gigante da Colina.